Hoje vamos contar mais uma das histórias maravilhosas sobre a perfeição da sabedoria, do venerável Nagarjuna. A história de hoje é sobre a perfeição da generosidade. Na vez passada, em que contamos a história da perfeição da generosidade, falamos sobre a doação interior. Doação interior refere-se a não poupar nem mesmo o sacrifício da própria vida, pois a doação é feita pelo bem dos seres. Hoje falaremos sobre a doação do Dharma. E a história de hoje se chama O Monge com a Respiração Perfumada. Preâmbulo de Nagarjuna. As bases definidoras da doação do Dharma. Além disso, a doação do Dharma não consiste apenas em palavras e discurso. A doação do Dharma consiste em empregar constantemente uma mente pura e pensamentos saudáveis ao oferecer instrução e orientação a todos. Assim como com a doação de riquezas, se não é feita com a mente benevolente, não é considerada meritória. O mesmo ocorre com a doação do Dharma. A doação do Dharma, se não é feita com uma mente pura e pensamentos benévolos, então não se qualifica como doação do Dharma. Então, novamente, se o orador do Dharma é capaz de manter uma mente pura e um pensamento benévolo enquanto elogia a joia tríplice, abre a porta para a compreensão das transgressões e virtudes, explica as 4 nobres verdades e assim prossegue ensinando e transformando os seres para que eles sejam levados a entrar na Buddhidade. Isso se qualifica como doação do Dharma verdadeira e pura. Visto de outra forma, geralmente falando, o Dharma a ser dado é de 2 tipos. O primeiro consiste em abster-se de afligir os seres, ao mesmo tempo em que se mantém uma mente sã, amor benevolente e simpatia. Isso constitui a base causal para o caminho para a Buddhidade. A segunda consiste em contemplar e perceber que todos os dharmas são verdadeiramente sunyata. Isso constitui a base causal para o caminho ao Nirvana. Se, enquanto em meio à grande assembleia, alguém deixar florescer uma mente profundamente compassiva ao aprender esses 2 tipos de Dharma, e se ao fazer isso não for feito para ganhar fama, oferendas ou expressões de reverência, isso constitui uma pura doação do Dharma enraizada no caminho de Buda. O monge com a respiração perfumada. A doação do Dharma é ilustrada nessa história relacionada com o rei Ashoka, que em um único dia foi responsável pela criação de 80.000 imagens do Buda. Embora ele ainda não tivesse alcançado o estágio da visão do caminho, ou seja, ainda não havia atingido o primeiro fruto da liberação, mesmo assim, ele manteve um grau suficiente de fé e convicção no Buda Dharma. Todos os dias ele convidava monges a vir ao palácio para receber oferendas. E todos os dias ele convidava um mestre do Dharma, por ordem de senioridade, para falar sobre o Dharma. Um dia, havia um jovem mestre do Dharma que conhecia profundamente o Tripitaka. Ele era inteligente e belo, e seria o próximo a falar sobre o Dharma. Ele se sentou ao lado do rei e sua boca exalava uma fragrância exótica. O rei estava cheio de dúvidas e suspeitas extremas. Ele era da opinião que isso constituía uma impropriedade deliberada, decorrente do desejo de empregar um perfume fragrante para influenciar o séquito no palácio real. O rei sentiu esse odor e logo surgiu essa dúvida em sua mente.
Nossa, que odor maravilhoso que exala de sua boca! Será que esse bhikshu está utilizando poderes supernaturais para atrair seguidores e obter fama, riqueza, respeito e oferendas? Se for assim, ele não tem uma prática correta. Devo verificar se é isso mesmo. O rei perguntou ao bhikshu: o que você tem na sua boca? Abra a boca para que eu possa ver dentro dela. O bhikshu então abriu sua boca para o rei, que descobriu não haver absolutamente nada ali. O monge foi ordenado a enxaguar a boca com água, mas mesmo após tê-lo feito, a fragrância permaneceu como antes. O rei então perguntou: venerável monge, esta fragrância que exala da sua boca se manifestou recentemente ou permanece com você faz tempo? O bhikshu respondeu dizendo: tem sido assim há muito tempo. Não é o caso que está apenas se manifestando agora. E o rei seguiu perguntando: há quanto tempo é assim? O bhikshu respondeu em verso, dizendo: foi na época do Buda Kashyapa, que reuniu o Dharma subjacente a esta fragrância. Permaneceu assim por muito tempo. Sempre foi fresco, como se surgira recentemente. O rei então disse: venerável, ainda não entendi esta breve explicação. Por favor, explique-a de maneira mais ampla para mim. O bhikshu respondeu ao rei dizendo: o rei deve ouvir atentamente a minha explicação. No passado, durante a época do Dharma do Buda Kashyapa, eu era um bhikshu proclamador do Dharma que, no meio da grande assembleia, constantemente sentia prazer em expor as qualidades incomensuráveis de Kashyapa, o Bhagavan, no verdadeiro caráter de dharmas, em um número incalculável de métodos para acessar o Dharma. Elaborei louvores consciente e sinceramente e ofereci instruções a todos. Desse momento em diante, sempre senti uma fragrância maravilhosa saindo da minha boca. Isso tem acontecido vida após vida, sem cessar. Tem sido constantemente assim como hoje. Ele então pronunciou um verso: a fragrância das flores nos arbustos e nas árvores é totalmente superada por esta fragrância como incenso. É capaz de agradar a mente de todas as pessoas. Vida após vida, ela permanece sem cessar. Nesse momento, o rei sentiu uma mistura de vergonha e alegria. Vergonha por sentir-se humilde e alegria por estar na presença de um mestre do Dharma tão eloquente. Ele disse ao bhikshu: isso é como nunca antes. O mérito de pregar o Dharma traz um fruto tão grande como esse. O bhikshu disse: isso pode ser considerado apenas como a flor resultado. Ainda não é o fruto resultado dos méritos. O rei perguntou: qual é então o seu fruto? Por favor, explique isso para mim. O bhikshu respondeu: em suma, os frutos são 10 vezes maiores. Que o rei ouça com atenção. Ele apresentou um verso para o seu benefício. A pessoa obtém grande reputação e as feições são sempre belas. Experimenta felicidade e é objeto de respeito. Sua aura brilha como o sol e o luar. Assim, torna-se amada por todas as pessoas. Possui eloquência e também grande sabedoria. Pode então acabar com as aflições. A pessoa cessa todo o sofrimento e atinge o nirvana. E assim, dessa maneira, a contagem chega a 10. O rei perguntou: venerável, como é que alguém ganha tal recompensa como resultado de elogiar as qualidades do Buda? O bhikshu então respondeu em verso dizendo: 1. Se alguém elogia as qualidades possuídas pelo Buda e faz com que isso seja ouvido por todas as pessoas,
Por causa dos resultados que surgem como recompensa, ela passa a obter a grande reputação. 2. Se alguém elogia as qualidades genuínas do Buda e faz com que todas as pessoas experimentem deleite, por causa da força que nasce desse mérito, vida após vida, as feições são sempre belas. 3. Se alguém explica para as pessoas as transgressões e virtudes, permitindo-lhes chegar a um lugar de paz e deleite, por causa do mérito que é assim produzido, experimenta felicidade e está sempre contente. 4. Os poderes de louvar os méritos do Buda fazem com que todos que ouvem tenham a mente tornada humilde. Por causa do poder produzido por este mérito, alguém acumula eternamente o respeito dos outros como recompensa. 5. Exibindo a lâmpada do falar do Dharma, iluminando e despertando todas as pessoas, por causa do poder produzido por este mérito, o impressionante brilho de uma pessoa irradia a aura como o sol. 6. Se de muitas maneiras alguém elogia os méritos do Buda e deleita assim os corações de todos por essas palavras, por causa do poder produzido por esse mérito, alguém é sempre amado pelas pessoas. 7. Se com um discurso inteligente alguém elogia os méritos de Buda, que não podem ser medidos e não podem ser exauridos, por causa do poder produzido por esse mérito, sua eloquência é inexaurível. 8. Se alguém elogia os maravilhosos dharmas do Buda, que ninguém pode superar, por causa do poder produzido por esse mérito, a pessoa possui grande sabedoria que é pura em sua natureza. 9. Quando alguém elogia as qualidades possuídas pelo Buda, faz com que as aflições dos homens sejam diminuídas. Por causa do poder produzido por este mérito, aflições são cortadas e as impurezas eliminadas. 10. Como os dois tipos de aflições chegaram ao fim, o Nirvana neste corpo já foi alcançado. Como quando torrentes de chuva caem do céu, todos os fogos se extinguem e nenhuma brasa permanece. Então, como podemos ver, os méritos recebidos por falar pela doação do Dharma são 10 vezes maiores do que o fruto, do que a flor dos méritos. E mais uma vez, esse bhikshu se dirigiu ao rei dizendo: se ainda resta algo para o qual você não despertou, agora é a hora de fazer perguntas. As flechas da sabedoria devem ser usadas para esmagar sua armadura de dúvidas. O rei respondeu ao mestre do Dharma: minha mente ficou encantada e desperta de tal forma que agora não há mais objetos de dúvida. O venerável é um homem abençoado, bem capaz de falar os louvores do Buda. Quando alguém fala o Dharma de acordo com as várias causas e condições discutidas acima, e assim traz a liberação dos seres, isso se qualifica então como a doação do Dharma. E a doação do Dharma é muito meritória, seus méritos são inimagináveis. Portanto, devemos aprender a maneira correta de doar o Dharma para benefício dos seres e para atingirmos a Buddhidade. Namo Pho.